Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor, que presta serviço de apoio à manutenção e operação de equipamentos SF6. A gente aqui conversa sobre o SF6, problemas relacionados à manutenção do gás, dos equipamentos isolados a gás e assim por diante. Hoje, como eu prometi no vídeo da semana passada, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o problema da umidade em equipamentos SF6. Nós já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto. O link desse vídeo está aqui na descrição. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá para ver, se situar, para poder entender melhor o que eu vou falar aqui hoje. Na verdade, nós da outra vez já falamos que a água, a umidade nos equipamentos SF6, ela tem dois efeitos principais. Primeiro é o seguinte: se a água chegar a um valor tal que venha a se condensar nas superfícies de isolamento, ela pode permitir uma descarga por essa superfície, chamado flashover, que é o tipo de falha mais comum, por exemplo, em subestações isoladas a gás. Além disso, a umidade também pode vir a reagir com o enxofre e o flúor no momento da abertura de uma descarga, por exemplo, no equipamento de interrupção, aumentando a quantidade de produtos de decomposição formados, entre eles o ácido fluorídrico, que é bastante agressivo a todos os elementos construtivos, o dióxido de enxofre e assim por diante. Isso a gente falou com um pouco mais de detalhe no outro vídeo, que eu sugiro fortemente que vocês assistam também. Eu hoje queria conversar com vocês um pouquinho mais detalhadamente sobre as técnicas que a gente pode usar para medida de umidade em gás SF6. Como é que funciona cada uma, o significado que ela tem para nós, do que elas são dependentes e assim por diante. Tá bom, pessoal? Eu queria começar com a medida que a gente chama de dew point. Eu expliquei no vídeo anterior que o dew point é a medida do ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é a temperatura em que a umidade presente num determinado gás começa a condensar nas superfícies existentes dentro desse gás. Então, por exemplo, você está na rua e num determinado dia deu 12 graus de temperatura, e a gente vê que a vegetação fica toda molhada. Isso é o orvalho. Então, qual é o ponto de orvalho? 12 graus. Isso pode acontecer a 12 graus, 6 graus, 1 grau, 15 graus. Só não vai acontecer em temperaturas inferiores ao ponto de congelamento. Tá certo? Então, o ponto de orvalho é a temperatura em que a água se condensa na forma líquida. Isso corresponde àquela temperatura em que o vapor d'água está saturando aquela massa gasosa. Por que essa foi a primeira medida a ser utilizada para controle de equipamentos isolados a gás e por que ela é tão importante? Exatamente porque quanto maior for essa temperatura do ponto de orvalho, mais a quantidade de água é maior dentro daquele espaço. Isso significa que a probabilidade da gente condensar água na superfície de isolamento é maior. Nós não vamos precisar que a temperatura externa esteja muito fria para que a água se condense na superfície de isolamento. Tá bom? Então essa foi a primeira medida, porque ela é óbvia. Se eu tenho água demais, a probabilidade de condensar é maior, e havendo a condensação na superfície de isolamento, o isolamento superficial daquele elemento diminui. Como é que é feita essa medida do dew point? Essa medida a gente considera que é uma medida usada para calibrar os demais equipamentos. Por quê? Ela não depende da utilização de padrões. Qual o problema da gente ter um padrão de água? Como é que a gente faz um padrão de qualquer coisa? A gente pega, por exemplo, padrão de SO2 em SF6. Eu vou aqui no meu laboratório, peso uma determinada massa de SF6, misturo nela uma massa conhecida de dióxido de enxofre, por exemplo. Eu faço o peso, vejo a proporção entre cada um, eu sei quanto tem. Aí eu vou lá, meço no meu equipamento,
O sinal que ele der, eu correlaciono com aquela mistura que eu fiz. Pronto. Esse padrão gravimétrico é um padrão muito bom, porque o erro de medida gravimétrico é um erro muito pequeno, porque a gente pode calibrar balanças com padrões de massa traçados, rastreados a um padrão universal que todo mundo usa. Então, isso é uma medida, uma padronização muito boa. Com a água é muito difícil de fazer isso. Por quê? Eu precisaria de ter uma matriz de gás SF6, por exemplo, sem água nenhuma. Isso não existe. No planeta que nós vivemos, tudo tem água, não existe nada 100% anidro. Então, qualquer padrão que eu fizesse, ele conteria um erro natural que viria da água que eu tenho como background, qualquer que seja o padrão que eu vou utilizar. Tá bom? Então, assim, é muito difícil a gente ter um padrão de contaminação por água que seja um padrão absoluto gravimétrico. É muito difícil isso, tá bom? Como é que funciona o Dew Point? O Dew Point funciona da seguinte maneira. É um equipamento que tem um espelho com a superfície polida e uma fonte de luminosa. Quando o espelho está totalmente seco, a reflexão de luz é máxima. Conforme ele vai umedecendo, a reflexão de luz vai diminuindo. Qual que é o Dew Point, o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é quando a gente tem uma condensação de umidade na superfície daquele espelho que permanece constante por algum tempo, ou seja, a quantidade de água que está condensada e a quantidade de água que está na fase gasosa estão em equilíbrio. Esse é o ponto de orvalho. Como que esses instrumentos funcionam? A gente tem esse espelho com um mecanismo que resfria esse espelho e mede a temperatura do resfriamento. A gente passa o gás e vai resfriando esse espelho lentamente, medindo a temperatura. Quando chegar ao ponto de orvalho, ele embaça. Subitamente ele vai embaçar porque aconteceu aquele equilíbrio. A quantidade de água depositada na superfície está em equilíbrio com a quantidade de água na fase gasosa. Esse é o Dew Point. Eu não preciso de padrão para isso. E a medida que eu vou fazer é a medida de temperatura, que é uma medida também muito boa. Nós temos padrões de temperatura muito bons para calibrar um termômetro, que são, por exemplo, a água derretendo, gelo derretendo, 0 graus. Água em ebulição, 100 graus. Então a calibração de temperatura é uma calibração muito boa. Então a medida do ponto de orvalho é uma medida de grande exatidão e grande precisão também. Tá bom? Essa é a maneira principal de medir o teor de umidade. As outras medidas, como a gente já falou no outro vídeo, são através da mudança de capacitância de um capacitor cujo dielétrico absorve ou absorve água, ou as duas coisas. Então, eles podem ser, esse dielétrico pode ser polimérico, pode ser de alumina ou óxido de silício, algum outro elemento que absorva água na superfície e mude a capacitância. Esses dois devem ser calibrados contra um aparelho de Dew Point, que é o aparelho usado como parâmetro para a gente calibrar os outros. Tá bom, pessoal? Então, esses são os métodos de medida. O que é importante na realização da medida quando a gente está trabalhando? Primeira coisa, a amostragem. Como a gente comentou no vídeo passado, da terça-feira passada, coleta de amostra de gás SF6 representativa é quase impossível. Por quê? A gente está procurando quantidades muito pequenas, então os limites propostos para contaminação por umidade em equipamentos isolados a gás SF6 estão entre 200 partes por milhão em volume e 500 partes por milhão, 800 partes por milhão. A quantidade é muito pequena. Uma gota d'água tem 50 microlitros. Se a gente fala 200 partes por milhão, nós estamos falando em 200 microlitros por litro de gás. São 4 gotas por litro de gás. 4 gotas por litro. Se eu coletar uma amostra de 1 litro, o que eu tenho ali de água são 4 gotas. Aquela superfície toda do frasco de coleta, da bolsa de coleta, ela vai absorver uma quantidade razoável dessa em função da porosidade daquela superfície. E aí eu, quando medir, já não tenho mais aquilo. Tá bom?
Então, primeiro, essa medida precisa ser realizada em campo. Além disso, é preciso que as mangueiras que a gente vai conectar o equipamento com o instrumento de medida estejam devidamente condicionadas com o gás que a gente vai medir. Tá certo? Então, e por quê? A superfície interna das mangueiras podem ter umidade absorvida de medidas anteriores. A maioria dos equipamentos faz isso automaticamente, mas é preciso que a gente tenha certeza que ele está fazendo isso. Então, quando a gente liga o aparelhinho, aparece lá, ele condicionando. O que ele está fazendo ele está medindo o teor de água e geralmente ele vai diminuir até que fica constante. Quando ficou constante, ok, está condicionado, eu posso medir. Tá bom? Esse é a questão da medida em campo. Segundo, calibração dos equipamentos. É importante calibrar os equipamentos contra um equipamento de dew point que seja equipamento de dew point verdadeiro, porque há equipamentos que medem dew point, mas de maneira eletrônica, então ele não é um dew point. A gente precisa calibrar contra um dew point de espelho. Ok, pessoal? E com relação às interferências nas medidas de umidade. Interfere na medida que a gente obtém de umidade, e aí interfere também na medida do dew point, a pressão da medida. O teor de água encontrado para o dew point varia com a pressão e a temperatura da medida. Nós já conversamos que quanto mais quente, mais umidade sai da superfície para o gás e vice-versa, e quanto maior a pressão, também mais umidade vai para a superfície do isolamento, menos umidade do gás. A gente precisa saber se a medida, a especificação que a gente está procurando corresponde a qual pressão e qual pressão o nosso equipamento mede. Normalmente os equipamentos vêm com um regulador de pressão de entrada que faz com que a medida dele seja sempre realizada naquela pressão daquele instrumento. Essa pressão é a mesma da pressão da especificação do nosso equipamento? Sim ou não? Se é a mesma pressão, tudo bem, não tem problema. Essa influência da pressão não é tão drástica, então assim, tem uma faixa de pressão razoável que a gente pode considerar igual, assim, alguns bar de diferença não tem problema, 1 ou 2 bar de diferença, a diferença que dá na umidade é aceitável, não dá problema para nós. Com a temperatura já não é tão simples. Tem variações pequenas, temperatura 20, 25, 15 graus, pode dar uma diferença interessante no valor lido por teor de água. Então, a gente precisa ter certeza de que a gente está medindo o teor de água na pressão e temperatura especificada pelo fabricante do equipamento que a gente está considerando. Tá bom? Os limites de umidade previstos em norma, geralmente vem o limite e a pressão em que o equipamento opera, ou a pressão em que a gente faz a medida, que vem a ser, que nós precisamos saber se aquela pressão de operação está de acordo com a pressão que a gente faz a medida. Tá bom, pessoal? Essas são as questões mais importantes com relação à determinação do teor de umidade em equipamentos SF6. Tá bom? Muito obrigado aí por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu peço mais uma vez que você deixe o seu like aí no nosso vídeo para ajudar a nossa visualização. Por favor, mande sugestões, pode mandar sugestões pelo comentário aqui no vídeo, pode mandar pelo nosso site www.vegor.com.br, pode mandar sugestões também pelos nossos outros canais, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Fiquem à vontade aí para enviar sugestões de assuntos para a gente discutir e comentários sobre o que a gente discutiu aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana.